O nosso convidado chegou, o Lênio Streck, já está aqui nos bastidores, está na hora de ele entrar. Henrique, vai ficar com a gente, vai voltar para a redação? Tenho que voltar para a redação, só quero dar oi para o Lênio, porque assim, o Lênio é meu best. Toda vez que eu vejo o Lênio, eu quero dar um oi para ele. Cadê o Lênio? Tudo bem, Lênio? Opa! E aí, tudo bem? O Henrique, oi, Yara. Oi, seja bem-vindo. Feliz Ano Novo, Lênio. Obrigado e feliz Páscoa para vocês. Ele ressuscitará. Mas vamos lá. O Henrique, eu estava em Nova York, portanto não pude atender você, né? Mas outro dia a gente faz. Né? O Henrique aqui está aí, ó. Trouxemos o Lênio. Ele era para ter vindo semana passada, não deu, porque ele estava nos Estados Unidos, mas exatamente, hoje, conforme prometido, está aí. E eu vou voltando lá para a redação para continuar com a correria até as 22h30. Beleza, gente? Valeu, Lênio. Valeu! Até amanhã. Um abraço. Valeu. Tchau. Deixa eu só trazer aqui agradecer um superchat aqui do Jorge Lacerda, legislador federal ostentando subordinação à cultura e governo de outro país não impediria de legislar? Uma boa pergunta para o Lênio, né? Esse viralatismo aí desse povo que defende até que o Brasil seja anexado aí nas entrelinhas, Lênio. Nós nunca se chegou a uma decadência tão grande, né? E também jamais se pensaria o tamanho do viralatismo. Algumas cenas são que vão marcar esta década. O deputado Van Atten, lá em Nova York, fazendo uma oração, orando para a bandeira americana e para tal. E a outra cena é o Trump dançando com o Village People. O grande problema é que a direita e a extrema-direita são péssimos em estética também. Entende? Nem estética eles têm. Tanto é que não tem estética que o cara fica fazendo assim com a mão, acaba dando aso a que as pessoas digam aquilo que de fato elas pensam que ele fez. Um gesto nazista, né? Que essa discussão a gente teve com aquele povo lá de Santa Catarina que custou o mandato, que depois nós recuperamos. Eu fui um dos advogados da vereadora lá daquela cidade de Santa Catarina. Lembram dessa história? Lembro. E em que o povo lá estava todo fazendo assim, e aí nós entramos em campo, ela fez aquela denúncia e a Câmara de Vereadores cassou-a, depois a gente trouxe ela de volta no mandato, e a gente está até hoje peleando lá com aquela gente, com a juíza da comarca, que acabou dando agora uma decisão contrária que deu o tribunal, de tanto desprezo que eles têm pela vereadora e tal. E isso se repete agora nessa questão. Todas as opiniões que são feitas como se Trump fosse um deus, misturam tudo, e está realmente um gosto muito ruim nessa história toda, né? Há um mal-estar civilizacional nesse momento, né? Lênio, uma coisa que é difícil entender de fato, né? É porque a gente até entende que os americanos que votaram em Donald Trump têm suas razões, né? Eles votaram, eles gostam do Trump. O Trump, ele defende lá, ele é ultranacionalista. Agora, os brasileiros, né? O que é difícil entender, agora com o discurso de posse do Trump, em que ele foi super agressivo com o resto do mundo, ele deixou bem claro que os Estados Unidos só vai cuidar dos Estados Unidos. Foi muito agressivo, tanto no discurso de posse, quanto na coletiva que ele deu. Inclusive, a gente trouxe aqui, no título da live,
agressões que ele fez à América Latina, sempre muito vulgares. Ele falou, eles precisam da gente mais do que eles precisam da gente mais do que nós precisamos deles. Todo mundo precisa de nós, né? Aí, ó, a Yara até separou aí. Como você vê, a repórter perguntou, como você vê a relação com a América Latina e o Brasil? Ótima, deve ser ótima. Eles precisam de nós, muito mais do que precisamos deles. Nós não precisamos deles, eles que precisam de nós. É uma afirmação que eu diria que é, sobretudo, vulgar, né? Porque é um chefe de Estado simplesmente agredindo gratuitamente, né, uma série de outras nações que nunca fizeram mal aos Estados Unidos. Como é que você vê isso, Lênio? Muito gravíssimo, porque um chefe de Estado tem limitações diplomáticas nas suas falas, né? Existe uma liturgia nesses cargos e, portanto, devem ser seguidos, né? Por isso que existem diplomatas que fazem todo o trâmite das negociações e dos discursos. O que impressiona nisso tudo, por parte dos brazucas, é que eles endeusam o Trump e apoiam qualquer coisa e estão esquecendo que brasileiros serão deportados, que filhos de brasileiros que estão irregulares lá e que até ontem poderiam ter o direito, ou filhos que nascerão agora de mulheres grávidas, que sempre tiveram o direito, né, que é o jus solis, que se diz que é o que nasce no país desde 1798, algo assim, tem a quarta emenda, e que diz isso. O Trump agora, com o decreto, ele acaba, entre aspas, alterando a Constituição e prejudicando as pessoas que nascem e para deportar as pessoas de lá. O que me impressiona é que os deputados eleitos pelo povo brasileiro, eles vão para lá e apoiam que seus irmãos que estão lá, que gostam dos Estados Unidos como eles, serão deportados. E eles não falam sobre a deportação de seus irmãos brasileiros. Entende? Eu ouvi hoje numa rádio aqui de Porto Alegre um repórter falando sobre a grande lição de democracia que o Trump está dando. Aí é difícil realmente, meus amigos. Essa coisa toda vai ter que passar um tempo, e algumas coisas que vão acontecer vão fazer com que estes brasileiros que hoje se comportam desse modo, fazendo continência à bandeira americana, e tudo isso que já se viu, orações, etc., vão sentir na carne tudo isso que o Trump está prometendo. Porque em tudo isso eles não serão outsiders, porque eles continuarão morando por aqui. Os deputados continuarão sendo deputados, alguns não se reelegerão, outros vão se reeleger, enfim, essas pessoas vão sentir tudo isso que hoje eles estão colocando como a grande conquista do século XX, que é a posse do Trump nesse segundo mandato. É o que se ouviu e o que se vê todos os dias agora. Acho que tem que passar um tempo para que, aos poucos, essas coisas... Tanto é que, internamente, vão acontecer muitas ações judiciais invocando a 14ª emenda. Para o nosso telenauta entender, a 14ª emenda trata do jus solis, né? Que é o direito de quem nasce, independentemente de quem são seus pais, quem nasce nos Estados Unidos desde 1798 tem o direito de serem americanos,
Sabiam? Isso está na Constituição. O Trump agora muda isso. O que vai acontecer? O sistema jurídico americano é diferente do nosso. Se fosse no Brasil, que o presidente baixasse um decreto, se entraria com uma ação direta de inconstitucionalidade para o Supremo examinar. Nos Estados Unidos não existe ação direta de inconstitucionalidade, não existe nenhuma maneira de se chegar à Suprema Corte, a não ser pelo caso concreto, começando na mais baixa comarca ou foro dos Estados Unidos. Então, provavelmente, isto vai ser feito desse modo. As pessoas prejudicadas entrarão e tentarão para ver se o juiz de lá interpreta a Constituição e lhes dê um Mandatory Act, provavelmente um mandado de segurança, para que as pessoas prejudicadas possam ficar nos Estados Unidos. Disso, o Estado recorrerá, e isso chegará, mas vai demorar até a Suprema Corte, e a Suprema Corte é que diz por último, porque, para concluir, e nós estamos aqui para explicar isso também, porque nosso programa também aqui é cultura jurídica e institucional. O sistema jurídico americano ele tem uma diferença muito grande com o Brasil, que é aqui você dá um salto e vai direto para o Supremo, e o Supremo pode dizer que a lei não vale em 30 segundos, e lá você leva anos para chegar até a Suprema Corte, porque a gente chama de controle difuso, judicial review, e aqui a gente chama de controle concentrado. Então, um esclarecimento aí que acho que não foi dado ainda nos canais e nem nos jornais, que aqui em primeira mão a gente dá para explicar isso, né? Lênio, inclusive, está aqui na capa do New York Times, agora, atualizadas 2h03 da tarde, que procuradores gerais de 18 estados já processam o presidente Trump hoje para bloquear aquela ordem executiva que se recusa a reconhecer os filhos nascidos nos Estados Unidos de imigrantes não autorizados. Então, a gente vai acompanhar aí essa batalha, exatamente o que você falou. Claro, então é melhor do que eu estou dizendo. Não é uma pessoa que vai entrar lá no judge, lá da pequena cidade. Os procuradores dos estados democratas vão entrar nos seus respectivos tribunais. Isto quer dizer que eles já pulam uma etapa. Ele está dizendo aqui, a matéria, que essa queixa foi apresentada no Tribunal Distrital Federal em Massachusetts e foi acompanhada pelas cidades de São Francisco e Washington, D.C. Claro, então, eles dão um salto, porque do foro comum, mas como eles são procuradores, eles representam os governadores, eles já entram no Tribunal Distrital. Olha aí, olha aí, esse aí é a tradução via Google, né? Mas tá aí, não são são 18 procuradores federais, mas são 22 estados processando já o Trump, porque ele passou o rodo, né? Mas aí tem uma pergunta aqui da nossa audiência que eu acho que vale muito, que será que essas pessoas que ficam defendendo sanção contra o Brasil, inclusive nas entrelinhas dizendo que o Brasil tem que ser invadido mesmo por Trump, não existe crime de traição na nossa legislação, Lênio? Não, acontece o seguinte, o direito penal sempre corre atrás dos fatos, né? Antes que alguém, quer dizer, a lei que pune o furto foi feita depois que alguém furtou. Então, nós não pensamos que o Brasil seria escroto ao ponto de ter traidores da pátria. Então, ainda não fizemos o crime de traição. Agora, talvez, daqui para frente, se possa fazer. É que antes ocorre o fato e depois o direito. Portanto, trai-se antes e depois, talvez, os legisladores façam um crime de alta traição, né? Alta traição à pátria. Né? Ô, Lênio, eu até vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Gisele Cittadino, que veio aqui ontem,
né? É uma questão bem referente ao campo dos seus estudos, que é a questão se a eleição do Trump ela pode, de alguma forma, influenciar as decisões judiciais e as investigações relativas a Bolsonaro e ao seu grupo, né, em relação a esses processos que estão ocorrendo. O próprio Bolsonaro deu uma entrevista ao New York Times há alguns dias, uma entrevista que ocupou aí uma parte importante, enorme do jornal, mas que o principal da entrevista é que o Bolsonaro tem esperança de que a eleição do Trump ela pode influenciar a justiça brasileira para que eles tenham os seus direitos políticos restituídos e não corra mais o risco de prisão. Isso aí é uma coisa que, embora possa parecer absurdo para ele pensar isso, ele pensa isso, a gente vê, eles vêm repetindo isso de forma insistente, o próprio Eduardo Bolsonaro também. Como é que você vê isso? Bom, vou jogar meus búzios aqui, né, para ver, porque a resposta é muito simples. Tecnicamente, isso não tem nenhum sentido, politicamente, é uma questão de as instituições brasileiras resistirem. O Brasil é um país soberano, o Brasil é a quinta ou a sexta economia do mundo, não vamos nos acadelar. O Brasil é grande, o Brasil tem 210, 215 milhões de habitantes, tem um sistema jurídico sólido, enfim. Eu não acredito, e seria muito triste que o que acontece nos Estados Unidos influenciasse aqui e que nós mudássemos, que o Ministério Público daqui ou o Poder Judiciário mudasse de ideia em face das pressões ou das insinuações do governo dos Estados Unidos. Isso é, digamos, uma fantasia que passa pela cabeça dos bolsonaristas, mas eu não posso acreditar nisso, que depois de tudo o que foi feito, depois de se resistir ao golpe, tudo isso, que haja qualquer possibilidade de recuo ou fraquejamento das instituições brasileiras. Eu queria trazer outra pergunta da audiência, insistindo nessa questão. O Giovanni está dizendo aqui que tem o crime de lesa pátria. Pois eu não sei, Giovanni. Dá uma olhada aí a gente não lida com isso assim, não tem isso no nosso radar. Se você puder ajudar, inclusive, nos traga aqui a informação, por favor. Aí, gente, fica aí. Aí tem uma provocação aqui da Sandra Góes. Eu acho difícil a gente explicar isso. Ela quer uma explicação como que foi uma vitória esmagadora de Trump, se as pesquisas não apontavam. Isso é uma questão explicável, que isso aconteceu com o tempo do Collor também aqui. Lênin, mas desculpe interromper, mas só para o pessoal ficar repetindo isso, mas o Trump ganhou com 77 milhões de votos, a Kamala Harris teve 75 milhões de votos. Ele teve 49,9%, a Câmara teve 48%. Ele teve 2% a mais no voto popular. Ele ganhou assim com mais diferença entre os delegados, né? No voto popular, foi uma eleição apertada. Então, foi uma vitória, né? O Thomas Jefferson explicava que uma vitória, mesmo que seja por um voto a mais, ela era como se fosse uma vitória esmagadora, não tem diferença para a regra do jogo, né? Mas não dá para... Não foi propriamente... E as pesquisas americanas são muito difíceis, porque o voto não é obrigatório, vota pelo correio, e o sujeito que vota no Trump, por exemplo, podia estar de saco cheio, por exemplo, das coisas que eles não gostam, e ele acabava até ou não respondendo à pesquisa, ou respondendo pelo contrário, o voto silencioso,
Lembram o Collor aqui também, as pessoas não tinham vergonha de dizer que votariam no Collor e acabaram votando no Collor, e depois tiveram vergonha de novo para dizer que votaram. É bem interessante. Primeiro eles tinham vergonha de que iriam votar, depois que votaram, ele foi empichado e tinham vergonha de dizer que votaram. Isso aconteceu, acho, nos Estados Unidos, dá para explicar. E outra coisa que a gente não pode deixar de considerar foi que lá, ao contrário daqui, lá você pode comprar voto. O Elon Musk comprou voto e avisou que estava comprando. E outra, pesquisa não é urna. Quem dá o resultado de eleição são as urnas. Apesar desse povo não acreditar nas urnas, né, Lênio? É muito curioso. Eu acho um fenômeno esses bolsonaristas. E essa eleição valeu, a outra não, né? Porque ele ganhou, exatamente. É incrível, impressionante. As pesquisas, elas não davam vitória esmagadora para nenhum lado. As pesquisas americanas eram bem equilibradas, né, mostravam uma situação bem equilibrada, então não teve tanto isso. Teve um ponto curioso na resposta do Trump, um ponto, assim, digamos assim, engraçado, né, se é que se pode achar engraçado, que o Trump, ao responder sobre os BRICS, esqueci de mencionar isso na minha pergunta, ele falou para a repórter, o BRICS vocês conhecem, né? O S é de Espanha, de Spain, em inglês. E que acha que a Espanha está no BRICS. Você vê o conhecimento que ele tem. Né? Mas tem uma outra pergunta que eu também tinha separado, para a gente... Eles lembraram aqui que o Proud Boys, né, que é um grupo neonazista americano, elogiou o gesto do Musk, aquele gesto que ele fez assim, né? Eu sei que talvez o Musk não quisesse fazer um gesto nazista, mas foi um gesto nazista, né? Porque quando a forma que ele bateu no peito e faz assim, né, lembra muito de fato. Mas, Lênio, voltando aqui para o Brasil, né, agora a gente está começando o novo ano, sai um pouco do Trump, ficar só falando de Trump, começando aí o novo ano, começando aí o terceiro ano do governo Lula. Quais são as suas expectativas agora para 2025? Olha, tem que evitar as pataquadas, né? Por exemplo, a minha opinião, que não é a mesma de muitos, mas eu acho que o governo levou uma surra do príncipe Nico, né? Do Nicolas. Então, acabou levando uma surra porque não soube jogar esse jogo das redes sociais e da comunicação. Então, isso, se o governo aprender com os erros e não mais cometer esse tipo de erro, é o primeiro passo. Por quê? Porque se a economia vai bem, por que o governo vai mal? Entende? Isso é um problema de comunicação e cuidar com as redes sociais. O Biden não fez uma má gestão, a economia americana vai bem, mas no imaginário dos americanos, eles achavam que tudo ia mal. O Brasil tem que cuidar para não cair nessa questão em que o açougueiro dita a regra. Aqui, por exemplo, o açougueiro que eu falo, ele quer fechar o Supremo, porque ele acha que o Supremo é ditador e acha que o governo é um governo comunista que quer tomar o dinheiro do PIX das pessoas. Por quê? Porque ele só se informa nas bolhas. Então, você tem que furar essas bolhas, não adianta brigar com essas pessoas, você é que nem os evangélicos, não adianta você dizer que Jesus não vai curar. Você tem que tentar discutir esse assunto de outro modo, porque ele tem fé. E fé não é ciência, entende? O meu açougueiro tem fé. Ele tem uma ideologia, uma opinião. Ele não tem nada concreto que coloque isso de outro modo. Estou fazendo uma alegoria. Isso é num primeiro momento. E num segundo momento, tem que investir em pautas. E a minha questão, é a terceira vez que eu falo nisso essa semana, para mim, o governo tem que investir fortemente na pauta da segurança,
Por quê? Porque esta será a grande pauta. Lembro daquela brincadeira do assessor do Clinton, né? Que o Clinton disse, vou perder a eleição e tal para o Bush. Aí o assessor disse, não, você vai ganhar. Por que eu vou ganhar? É a economia, estúpido. Porque a economia ia mal por causa da guerra, do Golfo e tudo aquele negócio, aí o Clinton acabou ganhando. Aí se criou a famosa frase, é economia, estúpido. Aqui no Brasil, para mim, a frase é a segurança, estúpido. Por quê? Porque a sensação de medo das pessoas e o modo como isso é manipulado pelas redes sociais e a própria mídia, com os programas sensacionalistas, etc., o governo tem que entrar em campo. E outra coisa, a esquerda mesmo tem que se dar conta de que não dá para fazer DR, discutir a relação, brincando um pouco com isso, quando um sujeito assalta outro, encosta o revólver na cabeça, tem que punir fortemente. Não se faz relação com caras violentos. Então, não dá para você pensar em resolver um dos grandes problemas que é a segurança sem um mínimo de, eu vou dizer a palavra que a esquerda odeia, repressão. Precisa. Os mais atingidos pela violência cotidiana são as pessoas pobres. Por isso que as bancadas das balas e tal crescem tanto e os programas de Mundo Cão têm tanta audiência. Tem que se ter um modo de fazer. Eu não tenho a saída e também ninguém me perguntou, mas há que se jogar com essa questão fortemente. As pessoas... O meu lema para o governo, que eu já disse pela enésima vez, e eu não gosto da palavra enésima porque é a 11ª, e na verdade a gente diz menos que 11 ou mais que 11. Dificilmente a gente está dizendo de fato a enésima, né? Que é o cidadão tem direito fundamental a não ser assaltado. E eu, Estado, vou cuidar disso. Não é a milícia que vai cuidar, nem o crime organizado, e nem o deputado da bala. Quem vai cuidar disso sou eu, o governo, o Estado. Enfim, são vários modos de fazer. Para mim, são duas grandes questões. Esta, seguir o rumo da economia que não vai mal. Essa história de que a economia vai mal não é verdade. As pessoas, isso é uma percepção só, que é construída, o PIB, tudo isso cresceu muito mais que outros países. Comunicação e cuidar daquilo. Não que a segurança seja a pauta do século, acontece que para a extrema-direita é. Esse é o ponto. Ela é supervalorizada pela extrema-direita. E aí você, não adianta só dizer vocês estão equivocados. É a mesma coisa que discutir com o pastor e dizer, essa história que você está pedindo Pix e de que Jesus vai curar não é verdade. Ele diz assim, não é verdade para você, mas eu tenho fé que isso vai acontecer. Porque o mundo é mais complexo do que simplesmente dizer você está errado. Olha só, deixa eu trazer aqui o comentário do Sandro Miranda. Ele traz aqui crimes contra a pátria. Ele cita o Código Penal Militar Brasileiro, a Lei 7170 de 83 e a 1497 de 2021. Essa última inclui tipos penais relacionados à segurança nacional. Muito obrigada, Sandro. Eu ajudei a fazer a nova lei, né, que substitui a Lei da Segurança, mas não tem exatamente o crime assim de lesa pátria. Na questão dos militares, mas não tem nenhum militar envolvido nisso, então, portanto, não daria para aplicar, né? Mas é uma dica, quando tiver um parlamento que não seja como esse, talvez dê para aprovar, porque esse aí não vai fazer uma lei contra, digamos, uma parte considerável do parlamento hoje acha que Trump é o maior
democrata, enfim, essas coisas que todos sabem. Tem mais uma pergunta aqui do Breno Giroto. Ele pergunta se você não acha que o problema da segurança passa pela reforma das Forças Armadas e Militares, Lênio? Pode passar também, mas isso é a longo prazo. A questão toda é que o Estado, a eleição é 26, você tem que... isso, quem acompanhou, porque o diabo mora nos detalhes. Então, quais são os detalhes? Veja a composição da Câmara dos Deputados, do Senado, e veja as câmaras dos vereadores. É o tenente fulano, é o delegado fulano, é o inspetor fulano, é muita gente que usa, inclusive, o seu nome de guerra, e a pauta é segurança. Então, há que se ter muito cuidado, há que se ter muita atenção para essa pauta, porque, de fato, o Rio de Janeiro hoje tem 30% do seu território tomado por milícias ou por crime organizado ou desorganizado, ou como queiram as facções criminosas. Gente, 3 milhões de pessoas é a população do Uruguai. Imagine o Uruguai tomado pelo número de pessoas pelo crime organizado. Esse é o Rio de Janeiro. Isso é um fato. Agora, eu não sei o que fazer com isso. Eu sei que a extrema-direita ela acaba fazendo um discurso em que ela se aproveita daquilo que ela mesma ajuda a fomentar. É muito complexo isso, mas tem bastante gente no governo que estudou e tem gente nas universidades que devem ser chamados para trabalhar nesses projetos de segurança pública. O ministro mesmo da Justiça é um homem, um intelectual, um ex-juiz que tem grandes capacidades, né? Sua equipe é competente, enfim, acredito que eles darão boas respostas ainda nos próximos meses, né? Lênio, como você acha que esse processo contra o grupo do Bolsonaro, que agora há uma expectativa de que em janeiro pode haver alguma evolução, né? No final do ano passado houve notícias dizendo que os processos seriam movimentados agora em janeiro. O Gilmar Mendes, ministro do Supremo, deu uma entrevista agora há pouco que eu estava lendo, dizendo que quer resolver as coisas em 2025 para não haver tumulto em 2026. O que você acha dessa afirmação do Gilmar Mendes? Correto. Qual a sua expectativa? Eu sempre disse que não achava que antes de março seria apresentá-lo alguma denúncia, né? Final de fevereiro, março, né? Ainda acho, estou apostando na minha tese de março. E uma vez posta a denúncia, vai depender da pauta do Supremo Tribunal. E esta pauta, penso que ela vai andar. Até por isso que o ministro Gilmar falou. É muito complicado você julgar essas pessoas no ano de uma eleição para presidente e governadores. Por isso que o Gilmar... E outra coisa, o Gilmar não diz frases ao léu. Nem ao Léo Dias ele diz frases, se me permite a brincadeira. Ele não diz frases ao léu. Ele diz frases que têm endereço. Entende? A mensagem é exatamente para o Procurador-Geral da República e para a comunidade do STF. Preste atenção, temos que trabalhar esse ano, porque no ano que vem, muito difícil trabalhar numa pauta como é um processo dessa envergadura. E, Lênio, o ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível, concedeu uma entrevista em que ele admite que pode sim fugir. Isso pode gerar alguma medida pelo ministro do Supremo ou não fica do jeito que está? Fica do jeito que está. Aí
Ele está testando o sistema, ele sabe que esse tipo de bravata não vai ter o condão de prendê-lo, ele sabe disso e, portanto, são apenas basófias e bravatas que ele sabe. Para alguém ser preso tem que ter motivos, por exemplo, como teve o Braga Neto. Tem uma série de coisas. O sujeito, para ser preso, tem que se esforçar. Entende? Ele tem que dar elementos. Não adianta você dizer, eu vou fugir. Não, você pode dizer o que você quiser. Mas se você não tem nada dizendo que vai fugir, não comprou passagem, nada disso, ou ninguém sabe, ou não está organizando essa fuga, dificilmente isso seria usado, né? Até porque as autoridades têm responsabilidade, né? Não dá para passar por desgaste simplesmente. A prisão do Bolsonaro é uma questão muito séria, como de qualquer pessoa, mas do Bolsonaro por ser ex-presidente. Então, para prender o Bolsonaro, tem que ter motivos concretos assim que não deixem margem a que no dia seguinte um jornalão faça um editorial dizendo injustiça na prisão. Se dão conta que essas coisas podem ser um tiro no pé por vezes. Tem que estar bem calçado. Muito bem, Lênia. Vamos caminhar para o final. Tem mais... Só tem uma perguntinha aqui do internauta, né? O do Beto Volmer. Professor Lênio, o PGR e o STF não estão beneficiando o Bozo pelos seus 70 anos, em março? Não estão. Nada a ver os 70 anos dele. Tá? Não tem nada a ver. Os 70 anos só beneficiaria o Bolsonaro. Na hora da aplicação da pena, ele pode ter uma pequena redução, ou na hora da prescrição, que nunca vai ter nesse caso, é reduzida pela metade. Fora disso, zero. Maravilha. Yara, vamos liberar o professor. Lênio, forte abraço aí, muito obrigado. Até a próxima, então. Valeu, Yara. Valeu, Miguel. Tamo aí. Obrigada, querido. Tchau. Tchau.